Olá a todos e a todas! Este vídeo tem como objetivo apresentar o resultado do trabalho realizado por nosso grupo na disciplina Projeto Integrador para o curso de licenciatura da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Polo Osasco, sob a supervisão do facilitador Renato Trevisano dos Santos, a quem agradecemos pelos ensinamentos, apoio e orientação. Para a realização do trabalho, inicialmente, partimos de conversas entre os participantes do grupo para melhor compreensão da proposta do projeto e do caminho que o grupo trilharia. Em um segundo momento, a ideia era que fossem realizadas visitas a campo para investigação e observação, o que não se deu, face ao fato de que escolas foram fechadas em virtude da pandemia que vivenciamos neste ano de 2020. Neste sentido, decidimos coletar dados de problemas recorrentes nas escolas, por meio de conversas virtuais e telefônicas com professores atuantes, os quais gentilmente contribuíram com seus relatos e apreensões. De posse dessas informações, nos reunimos em grupo para compartilhar ideias, e neste brainstorming acabamos chegando à problemática do aprendizado da matemática, especialmente nos anos finais do ensino fundamental, e como a questão socioemocional aliada à valorização das inteligências múltiplas poderiam alavancar o aprendizado da disciplina. Como desdobramento, realizamos uma série de encontros virtuais, onde desenvolvemos e elaboramos o nosso relatório técnico-científico, que ora apresentamos à Univesp e que também serve de base para este vídeo, no qual apresentaremos a nossa proposta do uso do jogo Super Trunfo como estratégia pedagógica para o aprendizado da matemática no 5º ano do ensino fundamental. Esperamos que vocês gostem e se interessem pelo assunto. Forte abraço e agora as nossas colegas dão continuidade ao vídeo. Encontramos e escolhemos o problema da nossa pesquisa através de contato com professores do ensino fundamental. Durante o nosso contato, pesquisa, entrevista, encontramos um fator comum, que é o desinteresse pela matemática no 5º ano. Esse desinteresse e resistência tende a aumentar ao longo dos anos. Esse foi o problema que motivou pensarmos em estratégias para uma relação com a matemática que seja significativa e acompanhe o universo dos alunos, fazendo com que eles vejam a relevância e a matemática ganhe um papel dentro de sua realidade. Outro ponto importante de ressaltarmos é o estigma que a matemática carrega de ser apenas para pessoas inteligentes. Se um aluno encontra dificuldade com a disciplina, muitas vezes é considerado ou se considera não inteligente, o que aumenta sua resistência e diminui sua autoimagem como capaz, competente, distanciando-se assim de suas capacidades e suas inteligências. Ter um padrão do que é ser inteligente não contempla a diversidade e a multiplicidade de inteligências, e sim afasta o interesse pelo ensino-aprendizagem. A nossa proposta é levar em consideração as 7 inteligências citadas por Gardner. São elas: inteligência linguística, interpessoal, intrapessoal, lógico-matemática, musical, espacial e corporal sinestésica. E como essas inteligências podem ajudar a motivar e dar significado ao que está sendo ensinado. Isso significa considerar também a questão da educação socioemocional, que está presente na Base Nacional Comum Curricular, e diz respeito à questão da empatia, de pensar nas decisões que vão afetar a si e ao próximo. E por que a questão do jogo na matemática? Hoje em dia é preciso romper com o tradicional. É preciso pensar que a sala de aula é um ambiente onde o aluno pode explorar, imaginar, criar, brincar e, por que não, jogar com a matemática. Porém, esse jogo ele precisa ser mediado pelo professor e o professor vem a intervir pedagogicamente, pois não é o jogo que vai definir se o aluno vai aprender ou não, mas se esse jogo tem relação com o seu social também. A gente pensou
em utilizar como base o jogo Super Trunfo. Então, essa aqui à esquerda é um exemplo de uma carta do jogo, que basicamente o jogo tem um tema, essa daqui é filme, e aí cada carta traz um personagem e são selecionadas algumas categorias. E as cartas são distribuídas pelas crianças que estão participando do jogo. E aí a gente seleciona quem joga, né? Um jogo de sorte, par ou ímpar, não importa. Aí, por exemplo, eu vou escolher uma dessas categorias e vou falar. Então, heroísmo. E aí eu vou falar qual eu tenho, que número eu tenho, 10. E aí cada criança vai falar no heroísmo do personagem que se tem na mão, qual é o seu número. E aí a criança que tiver um número maior, leva todas as cartas e coloca elas no final do baralho. E aí essa criança vai estar com uma carta nova na frente e ela vai selecionar, escolher uma nova categoria e assim sucessivamente, né? Então, a ideia é que uma vez feita, a gente tem uma carta parecida com essa. Tem alguns testes na internet disponíveis que são bem tranquilos, são perguntas fáceis, e aí elas teriam um gráfico parecido com esse. E aí a gente transformaria os dados desse gráfico. Esse gráfico ficou sem dados, mas a ideia é transformar os dados do gráfico em porcentagem, que a gente tem essas categorias na carta. Então, cada carta teria o nome da criança e o desenho ou foto dela. E a lógica do jogo seria a mesma. As crianças sentadas em roda, cada uma com uma carta na mão. E a ideia é que a gente consiga que as crianças vejam a foto do colega e olhem para as características dele. Então, o objetivo é que a gente possa, de maneira lúdica, proporcionar que as crianças lancem um outro olhar para si próprias e para os colegas, né? Olhando para elas, não de uma forma categorizada no sentido de inteligente ou não inteligente pelo sucesso escolar, mas que esse leque de possibilidades se aumente, cresça em função das novas informações que a gente tem aqui. E junto com isso, aconteça um processo da matemática, porque quando a gente pensa na transformação dos dados, da análise da tabela e da transformação dos dados em porcentagem. Então, esse é um pouco do objetivo que a gente pensou utilizando o jogo como um recurso didático. Muito obrigada.